E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, te convido a ler agora comigo. A nossa leitura bíblica de hoje continua no livro de Jó. Nós vamos ler do capítulo 26 ao capítulo 29. Então vamos ler os capítulos diretamente na Bíblia. Vamos fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração. Abre sua Bíblia aí, Jó capítulo 26. Jó afirma a soberania de Deus. Jó, porém, respondeu: Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o espírito que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas com os seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio, e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Jó descreve a sorte dos perversos, capítulo 27. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Tão certo como vive Deus, que me tirou direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida, seja como perverso o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como um injusto, porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor, em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso, porque, pois, alimentais vãs noções. Eis qual será a parte de Deus, a porção do perverso e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem nela, a peste os enterrará, e as viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a da traça, e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação, de noite a tempestade o arrebata. O vento oriental o leva e ele se vai, varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa, e ele procura fugir precipitadamente da sua mão. A sua queda lhe batem palmas, à saída o apupam com assobios. O homem apropria-se das riquezas da terra. Capítulo 28. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem a entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e, assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como fogo. Nas suas pedras se encontram safira
e a pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. A verdadeira sabedoria é dom de Deus. Capítulo 28, versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz. Capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse, ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, na praça, me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante, era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e os seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam, as minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abria a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes acolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Então, hoje, nos capítulos que lemos, nós vimos aqui que só Jó se manifestou. Então, aqui no capítulo 26, Jó, ele vem afirmando a soberania de Deus, mas ele ainda continua expressando a sua dor. Mesmo reconhecendo aqui a soberania de Deus, ele continua expressando a sua dor.
e a sua indignação de não entender o porquê aquilo estava acontecendo com ele. E aí, no capítulo 27, Jó vem descrevendo a sorte dos perversos. Ele sabe que o fim dos perversos não é bom, que o que os perversos plantam, isso eles colhem. Que Deus, ele não fecha os olhos aos atos iníquos, aos perversos. Ele dá a paga àqueles que cometeram maus atos. Então, Jó vem descrevendo aqui qual é a sorte dos perversos. E aí, no capítulo 28, ele continua falando sobre os perversos e traz que a verdadeira sabedoria é dom de Deus. Aqui, durante toda a sua fala, ele se recusa a fazer o que os amigos dele queriam, que era imputar a si, reconhecer uma culpa que ele não tinha. Ele fala aqui, ó, minha consciência tá limpa, eu não vou falar o que vocês querem. E aí ele vem afirmando aqui no capítulo 29 quem ele era antes, né? Antes aqui ele fala da sabedoria de Deus, ele confirma, ele não deixa de reconhecer que a verdadeira sabedoria é dom de Deus. Mesmo expressando a sua dor, mesmo parecendo aqui que ele está revoltado contra Deus, que ele está se rebelando contra Deus. Ele não está aqui se rebelando contra Deus. Ele está revoltado com o fato de não compreender o porquê ele está passando por tudo aquilo. E ele afirma aqui, eu achei muito interessante, que ele diz aqui, que Deus disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. E aí Jó vem aqui no capítulo 29, lembrando do passado, de como ele era antes de acontecer todas essas calamidades na sua vida, de quem ele era, de qual posição ele ocupava ali na sociedade. E essa é a reflexão que eu quero trazer para nós hoje. Então, o tema que eu vou propor é a memória dos dias bons. O versículo-chave, lá no versículo 2, capítulo 29, versículo 2, Jó diz assim: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guiava. Então, Jó, ele estava tão magoado, ele estava imerso a tanta dor, que ele acabou por concluir que Deus não estava mais com ele, que Deus o tinha abandonado. E aí ele começa a olhar para o passado, que é o que nós fazemos ainda hoje, né? Então, quando estamos passando por um vale, por um momento de dor, imediatamente a nossa mente se apega a um passado em que estávamos bem. E aí ficamos naquela depressão, né? A depressão nada mais é do que você ficar estagnado ali, olhando muito para o passado. E é o que Jó estava vivendo aqui. É o que Jó expressa aqui no capítulo 29. Então, Jó, a todo tempo, ele relembra com saudade dos tempos bons, quando ele sentia ali a presença de Deus, quando ele era respeitado, quando a sua vida estava plena, quando tudo ia bem. É um lamento muito profundo e muito humano também. Então, todos nós temos essa tendência. Aqui, Jó não está fazendo nada além do que é comum e normal aos seres humanos. Então, quantas vezes em nossos dias difíceis a gente fica aqui deitado, suspirando pelos dias bons. Ai, Deus, eu vivi dias bons. Eu queria voltar para o passado. Quando eu era criança era melhor. Quando eu era adolescente era melhor. Quando eu estava morando em lugar tal, eu era feliz, hoje eu não sou mais. Então a gente se apega muito aos momentos bons e tende a não querer passar pelos processos que a vida nos impõe, seja para o nosso crescimento, seja para algum propósito de Deus. E Deus, o que Deus nos convida a fazer hoje? Que nós paremos de viver de lembranças, que nós peguemos essas nossas lembranças e nós usemos como âncora, como um meio de esperança. Mas como assim, Gabriela? Você pensar, se no passado Deus foi comigo, eu passei por tantas coisas ruins, porque momentos ruins a gente passa durante toda a nossa vida. Quando a gente está bem no meio de um momento ruim, é que a gente o nosso cérebro tende a lembrar só dos momentos bons que nós vivemos no passado. Mas se a gente for honesto, a gente pegar desde a nossa infância até os dias de hoje,
Sempre a gente passa por períodos ruins. Todos nós temos histórias para contar de livramentos que tivemos que só pode ter sido da mão de Deus. Então, em vez de a gente ficar em depressão, se lamentando que os dias passados foram melhores, vamos olhar para os dias passados e trazer à memória a esperança de que Deus sempre esteve conosco, de que Deus nos guardou, de que Deus nos sustentou e continua nos sustentando, mesmo que esteja em silêncio, mesmo que a gente esteja vivendo um momento em que a gente clama, ora, se lamenta, lembra que não fez nada de errado e mesmo assim Deus permanece em silêncio. Então que nós peguemos os nossos momentos passados em que Deus nunca nos abandonou e sempre nos guardou e que nós possamos nos lembrar disso hoje e manter firme a nossa fé. Se Deus, ele foi fiel antes, ele continua sendo fiel. Então vamos ter fé e aguardar e lembrar que os dias bons, eles vão voltar. Essa dor não vai durar para sempre. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque tu não nos abandona. Mesmo que não compreendamos os momentos atuais que vivemos, ó Pai, mesmo que o medo tente nos paralisar, Pai, mesmo que as dúvidas aflorem o nosso coração, nós afirmamos a nossa confiança em Ti. Nós reafirmamos a nossa confiança em Ti. Nós esperamos em Ti e cremos que Tu és fiel à Tua palavra. Tu não nos abandonará. O Senhor continua cuidando de nós e sempre cuidará. Te agradecemos, ó Pai, por Teu cuidado, por Teu amor, por Tua provisão. E cremos, Senhor, que dias melhores virão. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!